Hoje eu estava conversando com um aluno a respeito dessa questão toda de estudo de Kanji e a ordem que a gente tem que estudar Kanji e por que a gente tem que estudar Kanji e tudo mais, tudo isso, né? Eu estava falando justamente com esse meu aluno que quando eu estava na faculdade, quando eu estudava na faculdade de letras, que foi o meu primeiro estudo formal de japonês. Para quem não sabe, eu não estudava japonês, formalmente até eu entrar na faculdade. Por quê? Porque naquela época, pensem que eu entrei na faculdade, meu primeiro ano de faculdade foi em 2005. Foi em 2005, meu primeiro ano de faculdade. Eu entrei na faculdade sem saber nada de japonês. O que eu sabia de japonês era hiragana e katakana e algumas palavrinhas, né? Algumas palavrinhas assim à toa. Eu não sabia assim muita coisa de japonês. Sabia pouco. E quando eu entrei na faculdade, eu pensei, aqui eu vou aprender japonês, é aqui que eu vou aprender japonês e eu vou conseguir aprender a me expressar e tudo mais. E esse estudo que eu fiz lá foi muito bom, mas ele teve, assim, algumas lacunas. Ele teve algumas lacunas que, na época, como eu era muito inexperiente, né? Claro, eu estava aprendendo, né, japonês, eu não tinha condição de julgar o que era bom, o que não era bom. Eu não tinha condição de julgar. Eu simplesmente achava que eu ia estudar japonês e eu ia aprender japonês e estava tudo muito legal, tudo muito divertido. Mas se eu soubesse de certas coisas antes, eu teria aprendido japonês, eu acho que 3 vezes mais rápido. Sinceramente, eu teria aprendido japonês umas 3 vezes mais rápido. O que foi que eu cheguei à conclusão em relação à língua japonesa? Quando a gente estuda japonês, a gente tem que ficar ligado em duas coisas que se a gente não praticar com atenção, a gente vai acabar ficando sem nenhuma forma de se expressar em japonês corretamente. A primeira coisa é a conversação. Quando a gente estuda uma coisa, só porque a gente, digamos assim, aprendeu uma estrutura de gramática, por exemplo, sei lá, coisas fáceis, tipo coçoado, aquele negócio de core, sore, are, né? Até esse tipo de coisa, se você falar assim, eu aprendi core, sore, are, vou fazer o exercício. Aí, quando você vai tentar falar, se você não praticar aquela fala, você simplesmente não vai conseguir na hora que você precisar. Você tem que praticar a fala. Se você não praticar a fala, você, na hora que precisar, o seu músculo não vai estar treinado. Então, a conversação é uma coisa que tem que ser estruturada, uma aula de conversação tem que ser estruturada, e a conversação precisa fazer parte constante do estudo de língua japonesa. É constante, não é assim, tipo, quando eu souber muito japonês eu faço conversação. Não, a conversação ela tem que estar desde a lição 1. Lição 1 de japonês. Você tem que aprender a falar. E tem que aprender aos poucos. Não pode ser tudo atropelado no final. Então, aula de conversação, momento de conversação tem que ser todas as lições. Isso é uma coisa que eu percebi. E na universidade eu não tinha, infelizmente, estrutura para ter aula de conversação sempre. Inclusive, um grande problema das aulas de conversação é que no final, se você não domina, digamos assim, a teoria daquela estrutura, a aula de conversação acaba virando aula de gramática. Eu não sei se vocês já passaram por isso de tentar ter aula de conversação e a aula não era bem de conversação. É muito chato isso. Uma coisa que eu percebi realmente forte, além dessa parte de conversação, dessa questão de conversação,
foi a seguinte coisa: o kanji é uma parada que, se você não pegar para aprender desde o início, se você não pegar o kanji para aprender desde o início, você vai ter cada vez mais dificuldade com o estudo de japonês. Cada vez pior vai ficar. O quanto mais tempo você fica sem estudar kanji, sem aprender kanji, vai piorando para você subir de nível na língua japonesa. Uma das coisas que eu mencionei hoje na minha conversa com esse meu aluno foi que é claro que existem várias formas de abordagem de ensino, tem várias formas, porque nós somos todos pessoas diferentes, então cada um acha que é mais fácil explicar de um jeito, cada professor, cada aluno também acha que é mais fácil aprender de um jeito. E tudo bem. Só que assim, o fato é que se você não aprende a ler em japonês, se você não aprende tanto hiragana e katakana como kanji também, eu digo isso hiragana e katakana principalmente também porque tem gente ainda que acha que pode aprender a língua japonesa só romanizado. Olha, não é que seja impossível você aprender a falar japonês e nunca não aprender a escrever em japonês ou não aprender a ler em japonês. Não é impossível, mas é muito mais difícil. E eu pergunto para vocês querem que aprender japonês seja mais fácil ou vocês querem que aprender japonês seja mais difícil? Eu acho que vocês todos querem que seja mais fácil, não é verdade? E vocês sabendo escrever e vocês sabendo ler é uma coisa que vai fazer com que vocês possam ter acesso a materiais, ter acesso a entretenimento de japonês nativo, várias coisas que vocês vão poder aproveitar sabendo ler a língua japonesa corretamente, sabendo ler hiragana, katakana e kanji. Isso vai fazer com que vocês naturalmente aprendam essas palavras novas que vão aparecendo e vocês vão reforçar as palavras que vocês já viram antes. Agora, se vocês não sabem ler, vocês vão ter que contar com a memória de vocês. Vocês vão ter que contar com a memória de vocês. E a memória de vocês contra uma porrada de kanji é muito difícil de dar certo. É muito mais fácil quando você tem outras coisas que apoiam o seu aprendizado. Uma das coisas que apoia o aprendizado de vocês é o fato de você conectar o significado dos kanjis com as palavras que eles aparecem.